Muito bem, pessoal, vamos dando sequência ao estudo do regime jurídico dos servidores aqui do município de Cascavel. E vamos conversar agora sobre as férias. Os servidores têm 30 dias de férias por ano. E nas férias, claro, tem aquele terço de férias. Tu sabe disso, né? Na iniciativa privada também funciona assim. No mês que tu sai de férias, além da remuneração normal do mês, ganha o acréscimo de 1/3. Mesma coisa aqui para os servidores de Cascavel. Bom, naturalmente, tu vai trabalhar um ano, vai trabalhar 12 meses para ter direito às férias. Se tu trabalhar direitinho, se tu não faltar ao serviço, tu vai ter os 30 dias. Se tu faltar ao serviço, dependendo da quantidade de faltas, pode ter o período reduzido. Pois é. O parágrafo 1º estabelece da seguinte forma, e aqui não é da mesma forma que na CLT. Cuidado, hein? Para os trabalhadores lá na CLT, essa regra é diferente. Para os servidores aqui de Cascavel, como é que funciona? Se tiver até 9 faltas, nenhum problema. Agora, se tiver mais de 9 faltas e menos de 15 faltas ao trabalho, faltas, claro, não justificadas, vai ter 20 dias de férias. E como é que isso cai em prova? A banca formula a questão. O servidor tal faltou durante o ano por 11 dias. Quantos dias de férias ele tem direito? Bom, se ele faltou sem justificativa por 11 dias, ele está entre esse mais de 9 e menos de 15. E aí, 20 dias. E aí, se ele tiver mais de 15 faltas, ele tem 15 dias de férias. E a banca pode perguntar, o servidor teve 20 faltas, 18 faltas, enfim, e conforme a quantidade de faltas, determinar, então, essa situação. Bom, é interessante observar um detalhe que talvez vocês já tenham percebido. E já iam me perguntar por e-mail, e eu já vou economizar o tempo de vocês. Olha só, se ele tiver menos de 15 faltas, são 20 dias. Se ele tiver mais de 15 faltas, são 15 dias. E se ele tiver, professor, 15 faltas, são 20 ou 15? Não tem resposta. Não tem resposta. Porque a lei disse, mais de 15 faltas são 15 dias, menos de 15 são 20. Então, de 10 até 14 faltas seriam 20. De 16 em diante seriam 15. E a lei não estabeleceu para 15. E não tem que interpretar aqui. A banca não pode cobrar. Se a banca colocar numa questão, o servidor que teve 15 faltas, tem quantos dias de férias? Essa questão tem que ser anulada, porque não tem resposta. O que a lei diz é o seguinte, mais de 9 menos de 15, 20 dias. Mais de 15, 15 dias. Pronto, é isso aí. Bom, e não vai ter direito às férias o servidor que durante o período de aquisição, o que é o período de aquisição? É o ano, os 12 meses que tu trabalha para ter direito às férias. Se durante este ano o servidor tiver licença e interesse particular por mais de 6 meses, não tem direito às férias. As férias que são gozadas pelo servidor, no prazo máximo de 1 ano, após a aquisição. Esse é o chamado período concessivo. Do momento que tu completa 1 ano de trabalho, tu tem 1 ano para tirar as tuas férias. Se a prefeitura não te concede as férias nesse prazo, tu vai ter direito a receber em dobro. Se 1 ano depois de tu ter fechado o primeiro ano, tu não tiver tido as férias, tu vai ter direito a receber em dobro. Então, claro, a prefeitura ou a Câmara vão cuidar para que os seus servidores tirem as férias dentro desse prazo. Durante as férias, todas as vantagens como se estivesse trabalhando, normalmente. O pagamento das tuas férias ele deve ser feito até 2 dias antes do período. Então, até 2 dias antes do período, eles já vão te pagar as férias, para que tu possa ter dinheiro para aproveitar as tuas férias para descansar. Pessoal, é possível parcelar as férias, não tirar tudo de uma só vez? É possível. É possível parcelar em 2 períodos. Ao invés de tirar 30 dias de uma só vez, pode tirar 15 dias num mês, 15 dias no outro. 2 períodos e nenhum pode ser inferior a 10 dias. Então pode fazer 20, 10 dias, 15, 15, sem problema. Não pode é tirar um período menor do que 10 dias. E o parcelamento são 2 períodos, certo? Maravilha. Bom, é proibida a acumulação de férias, bem como a sua denegação, sob qualquer alegação. Então não podem proibir o servidor de tirar férias, por exemplo.
E quando o servidor vem a se exonerar, é demitido ou se aposenta, ele vai ter direito a receber em dinheiro as férias que ele teria direito, inclusive, proporcionais. Isso é o mais importante sobre as férias. O nosso próximo assunto são as licenças. O artigo 110 traz uma lista de licenças que os servidores de Cascavel poderão ter direito. E eu vou comentar com vocês as principais. Um detalhe muito importante que a banca pode perguntar é: quais dessas licenças o ocupante do cargo em comissão, o CC, não tem direito? É que o parágrafo único deste artigo prevê algumas licenças que o CC não tem direito. Lembrando, CC, ocupante de cargo em comissão, é aquele que não fez concurso. Você que está me assistindo vai passar e vai ser concursado, vai ocupar um cargo efetivo. O cargo em comissão, o CC, é aquele que não fez concurso. E ele não tem os mesmos direitos que você concursado. O CC não terá direito à licença para o serviço militar, para acompanhar cônjuge, por interesse particular, licença-prêmio e a licença para desempenho de mandato eletivo e sindical. Essas licenças aqui, somente o concursado terá direito, como a gente vai ver na sequência. Muito bem. Existe uma regra de prorrogação das licenças aqui no artigo 113, que é bastante cobrada em prova, e por isso eu fiz esse esquema, esse mapa mental, para ajudar vocês. Acompanhe aqui comigo. A licença concedida dentro de 60 dias do término da anterior é considerada prorrogação quando for uma licença da mesma espécie. Como assim? O servidor, ele sai de licença e ele fica, por exemplo, 30 dias de licença. Ele ficou 30 dias em casa de licença e voltou a trabalhar. E quando ele voltou, antes de 60 dias trabalhando, ele sai de licença de novo. O que vai acontecer nesse caso? A licença da mesma espécie, concedida dentro de 60 dias do término do anterior, é considerada prorrogação. Ou seja, o servidor não estará no primeiro dia de uma nova licença. Não, ele vai estar na prorrogação daquela. Ele vai estar no 31º dia daquela mesma licença, porque ele não chegou a trabalhar mais do que 60 dias. Segundo exemplo, o servidor ficou 30 dias de licença, voltou e trabalhou mais de 60 dias. E agora? Agora, quando ele sai de licença de novo, é o primeiro dia de uma nova licença. Não vai ser prorrogação, porque ele chegou a trabalhar mais do que 60 dias. Então essa é a regra dos 60 dias. E isso cai bastante em prova. A banca muda essa quantidade de dias. Então não esquece, a licença dentro de 60 dias da anterior é considerada prorrogação. Se passou mais de 60 dias, é uma nova licença. E isso faz diferença. Por exemplo, na questão da licença saúde, que os 15 primeiros dias são pelo município, e do 16º dia em diante é pelo regime de previdência, isso faz diferença. Então é importante essa regra dos 60 dias. Em regra, o servidor não pode ficar em licença por moléstia, em licença por problema de saúde, por mais de 4 anos. Essa é a regra, o prazo máximo. E isso não se aplica para o servidor ocupante de cargo em comissão. Só o cargo efetivo que tem esse limite. E se passar os 4 anos, o que faz com o servidor? Vê como é que está a saúde dele. Se o servidor está 4 anos afastado, vê a saúde dele. Se ele não tiver condições, vai ser aposentado por invalidez, se ele não tiver condições mais de trabalhar. As licenças são concedidas para os servidores da prefeitura por ato do prefeito e para os servidores da Câmara por ato do presidente da Câmara. O servidor, quando está em licença, vai comunicar onde pode ser encontrado. A gente tem que entender que essa lei é antiga, né? No tempo que não existia essa facilidade de comunicação que a gente tem hoje, de Instagram, WhatsApp, Facebook, e-mail. É muito fácil hoje encontrar alguém em qualquer momento, mas antigamente não era. Tempo que não existia nem telefone celular, que as pessoas só utilizavam telefones convencionais, tinha que informar onde é que poderia ser encontrado. Bom, é isso que nós temos de mais importante nessa parte introdutória das licenças e já adentramos na primeira das licenças, que é a licença saúde. O servidor que está incapacitado de trabalhar, ele vai ficar de licença saúde. Na licença saúde, o servidor não tem nenhum prejuízo
na remuneração. E quando ele precisar ficar afastado por motivo de saúde por mais de 60 dias, ele tem que passar por uma junta médica, não é um médico só, é uma junta com mais médicos para realmente verificar a situação. Quando o servidor estiver apto no exame médico, ele vai reassumir o exercício, vai voltar para o trabalho, porque se ele não voltar, claro, vai ter considerado como falta não justificada. Bom, durante a licença saúde, o servidor não pode trabalhar. Ele vai se abster de qualquer atividade remunerada, porque ele deve aproveitar esse momento para recuperar sua capacidade para depois voltar ao trabalho. E aí nós temos aqui a figura do auxílio-doença. O servidor que ficar incapacitado por mais de 15 dias vai receber esse auxílio-doença, que vai corresponder à média das últimas 12 remunerações. Assim se calcula. Os primeiros 15 dias do afastamento, que é a licença saúde paga pela prefeitura ou pela Câmara, é o valor normal que tu ganha. Do 16º dia em diante, que é o auxílio-doença, é calculado uma média das últimas 12 remunerações. Se tu tiver um ano ganhando a mesma coisa, vai ser o mesmo valor. O auxílio-doença, conforme o parágrafo 7º, vai ser concedido por no máximo 24 meses consecutivos, exceto quando decorrente de doença psiquiátrica ou quando a junta médica entender que é possível que o servidor se recupere. Aí é limitado a 48 meses. Então, em regra, no máximo 24 meses, excepcionalmente pode chegar a 48 meses. O servidor que tiver em gozo de auxílio-doença e não tiver como ser readaptado para outra função, para outro cargo, ele vai ser aposentado por invalidez, quando ele não tiver condições mais de trabalhar. Claro. Licença por motivo de doença em pessoa da família. Essa licença não é para o servidor. Essa licença é para quando algum familiar do servidor está doente e o servidor precisa cuidar dele. Então, quem está doente não é o servidor, mas o servidor precisa se afastar para cuidar do seu familiar, seu cônjuge, ascendente ou descendente, pais, filhos. Quando o servidor comprove que é imprescindível, que é indispensável que ele se afaste do cargo para cuidar dessa pessoa e não tem como fazer isso estando em exercício. Nesse caso, sendo concedida a medida de inspeção de saúde do familiar, o servidor nos primeiros 15 dias vai ter remuneração integral. Se precisar ficar mais do que 15 dias, pode ficar até 3 meses. Mas a partir do 16º dia, passa a receber metade, 50% da remuneração, conforme o parágrafo 2º do artigo 124. Então, até 15 dias, remuneração integral. 16º dia até o máximo de 3 meses, metade, 50% da remuneração. O Estatuto prevê também uma licença para gestante, 180 dias, então, para a gestante. Salário maternidade é o que a servidora recebe durante esses 180 dias. O salário maternidade, então, vai ser assegurado por esse mesmo período. E para a servidora que adotar, o salário maternidade vai ser da seguinte forma. Se a criança adotada tem de 0 a 4 anos completos, 180 dias. Se a criança adotada tem entre 4 e 12 anos, aí são 60 dias. Licença para o serviço militar. O servidor que é convocado pelas Forças Armadas para o serviço militar, ele vai ter direito a uma licença sem vencimento. Se ele não trabalha, ele não recebe, mas também não perde o cargo. Nesse período, as Forças Armadas vão pagar para o servidor. Quando ele for liberado, quando ele for desincorporado das Forças Armadas, ele deve voltar aqui para Cascavel no prazo máximo de 15 dias para reassumir o cargo. Licença interesses particulares. Essa licença o servidor pode usufruir quando ele quer se dedicar a um interesse particular. Às vezes o servidor ele quer estudar para um concurso que é muito mais difícil, ou ele quer tentar abrir um negócio, ou ele quer viajar pelo mundo, sei lá. E o servidor ele quer fazer isso, mas ele não quer pedir exoneração. Ele não quer abrir mão desse cargo que ele conquistou passando em concurso público, estudando bastante como vocês. Tem como ele fazer isso? E a resposta é sim. Ele pode pedir uma licença para interesses particulares. É uma licença que é discricionária, que significa que a prefeitura pode conceder ou negar. O servidor vai pedir essa licença e vai aguardar. Muito bem.
Então é uma licença discricionária que pode ser negada, mas pode ser concedida por no máximo 2 anos. E aí o servidor vai ficar até 2 anos sem trabalhar e sem receber. A vantagem é que ele não perde o cargo. Quando termina os 2 anos, ele pode voltar e reassumir o cargo. E se ele não quiser mais voltar, aí ele pede a exoneração. Então é um prazo que o servidor tem para decidir se ele quer mesmo continuar no cargo ou não. Bom, e depois que o servidor sai de licença, que é de no máximo 2 anos, quando ele volta a trabalhar, ele tem que trabalhar pelo menos 2 anos para poder novamente pedir uma licença em interesses particulares. Então, 2 anos fora, 2 anos trabalhando. Aí pode ficar mais 2 anos fora, depois tem que ficar mais 2 trabalhando. Muito bem. Se for necessário, durante esses 2 anos, durante essa licença, eles podem chamar o servidor de volta. E aí ele é chamado e ele tem 15 dias para voltar à atividade. Bom, nós temos a possibilidade de um afastamento sem remuneração por motivo de cedência, quando o servidor é cedido para trabalhar em outro órgão. A gente já conversou antes sobre isso, né? Eu até dei o exemplo do servidor cedido para a Prefeitura de Maringá, por exemplo, e aí também ele fica num afastamento não remunerado enquanto está trabalhando lá no outro órgão. Licença prêmio. O servidor que trabalhar exclusivamente aqui no município de Cascavel por 5 anos ininterruptos, sem faltar ao trabalho ou sem ter muitas faltas, ele vai ter direito a ele vai ter direito, após esses 5 anos, a 90 dias de licença-prêmio. A licença-prêmio é folga, são 90 dias de folga. Então, além dos 30 dias de férias por ano, a cada 5 anos o servidor pode ter mais 90 dias de licença-prêmio. No entanto, se durante os 5 anos o servidor incorrer nas situações do parágrafo 1º, ele perde o direito a essa licença. E quando o servidor incorre em qualquer uma dessas situações, após essa situação, ele vai ter que trabalhar mais 5 anos para poder tirar de novo uma licença prêmio. Eu resumi para vocês aqui essas situações. 20 faltas, claro, faltas não justificadas, né? O servidor que tiver 20 faltas ou mais durante os 5 anos, perde a licença prêmio. Ou se sofre uma pena administrativa. A gente vai ver quais são as penas, advertência, suspensão. O servidor punido disciplinarmente também vai perder o direito à licença prêmio. Se ele teve licença saúde, se ele ficou de licença saúde por mais de 180 dias, se ele ficou de licença para tratar de interesses particulares por mais de 30 dias, ou se ele ficou afastado para acompanhar um cônjuge que foi removido para outro lugar por mais de 90 dias. Nesses casos, o servidor perde a sua licença prêmio. E aí, dessa situação em diante, ele tem que trabalhar 5 anos para novamente poder receber uma licença prêmio. O artigo 137 previa, na verdade ele ainda prevê, mas isso não tem mais aplicação. Ele previa a possibilidade de converter em tempo dobrado para aposentadoria. Como assim? Eu estou perto de me aposentar, falta 1 ano para eu me aposentar e eu tenho 6 meses de licença-prêmio para tirar. Falta 1 ano para me aposentar e eu tenho 6 meses de licença. Se eu tirar os 6 meses de licença, eu vou ter que trabalhar ainda 6 meses. O que eles podiam fazer? Eu não tiro a licença e eu converto ela em tempo dobrado. Ao invés de tirar 6 meses e trabalhar 6, eu não tiro nada e eu ganho 1 ano para me aposentar mais cedo. Isso era possível até 1998. Em 1998, a Constituição Federal passou a proibir a contagem de tempo fictício. Isso é um tempo fictício, porque o servidor, 1 ano antes, já se aposentava. Não pode mais fazer isso. Mas, professor, está aqui no texto ainda. Está aqui, mas não é mais compatível com a Constituição. Então, isso deixou de ser aplicado a partir da Constituição Federal, alterada em 1998. Muito bem. Depois tem a licença para o desempenho de mandato eletivo. O servidor foi eleito vereador, prefeito, deputado, senador, seja o que for, ele pode ter direito a essa licença. Pessoal, aqui eles copiaram em parte o artigo 38 da Constituição Federal, com uma diferença. Eles não falaram sobre o vereador. Eles não possibilitaram que o vereador acumulasse, como o artigo 38 prevê. Porque lá no artigo 38 eles dizem o seguinte: se o servidor é eleito para um mandato fora do município, um mandato federal, estadual, ele vai ser afastado. Se ele é eleito prefeito, ele vai ser afastado e pode optar pela remuneração.
Se ele é eleito vereador, a Constituição diz que tem que ver se tem compatibilidade ou não. E se tivesse compatibilidade, acumularia. Se não tivesse, ficaria afastado. Aqui, eles colocaram direto que o prefeito ou vereador é afastado. É uma pequena diferença, então, em relação ao artigo 38. Aqui eu coloquei o esquema com base no artigo 38, que tem essas duas possibilidades para o vereador. Artigo 38 da Constituição Federal. Depois tem acidente de trabalho, o servidor que é acidentado em serviço, que sofre um acidente, tem licença com vencimentos integrais. Aqui tem o conceito de acidente no parágrafo 1º e o conceito de doença profissional no parágrafo 3º. Tanto no acidente como na doença profissional, o servidor vai ter essa licença. Quando acontece o acidente, deve fazer uma comprovação no prazo de 8 dias. E, se for necessário um tratamento, o tratamento é custeado pelos cofres municipais. O município vai pagar o tratamento do servidor acidentado em serviço. Bom, quando resultar incapacidade total e permanente, o servidor é aposentado. Se for uma incapacidade parcial, aí ele pode continuar em serviço, ele pode ser readaptado. E aí o parágrafo 7º diferencia o que é incapacidade parcial da incapacidade total. Incapacidade parcial é quando o servidor não ficou inválido. Ele só teve reduzida capacidade. O servidor sofre um acidente e perde uma mão. O servidor, sem uma das mãos, ele não é inválido. Ele só não consegue fazer alguns trabalhos que ele antes fazia, mas ele continua trabalhando. Isso é uma incapacidade parcial. É uma redução para toda a vida da capacidade para o trabalho, como aquele que perde uma mão. Incapacidade total é uma incapacidade irreversível para o trabalho. O servidor sofre um acidente e ele fica tão debilitado que ele não tem mais condições de trabalhar. Essa é a diferença, então, da incapacidade parcial para a total, conforme o parágrafo 7º. Assistência ao servidor. O município ainda pode promover algumas assistências para o servidor, para melhorar a vida do servidor. Aqui tem alguns exemplos de coisas que o município pode proporcionar. Concluímos, então, mais uma parte do nosso estudo. O próximo assunto é o direito de petição, e eu vou deixar esse assunto para o nosso próximo vídeo. Até logo!